Eu acho que esse deve ser o primeiro caso da história do YouTube que a gente regride na qualidade de produção. Mas tá bom, né? O importante é produzir. Então, a parada é a seguinte, hoje eu vou fazer uma pautazinha que eu tô devendo o pessoal do Zamelingrado tem um tempo. Se você não conhece Zamelingrado, vai lá no Facebook e procura Zamelingrado, e aí você só precisa estar inscrito no canal e obviamente curtir a fanpage para você conseguir entrar naquele antro maravilhoso lá. Então hoje eu vou fazer um vídeo sobre tudo o que você precisa saber sobre um assistente social. Quase tudo, mais ou menos. O Pedro faz o seguinte questionamento. Como funciona o curso? Então, o curso de serviço social ele tem duração mínima de 4 anos, né, um bacharelado de 4 anos, que é promulgado ali, né, pelo MEC, tendo alguns núcleos específicos e básicos de formação pelo currículo mínimo que foi aprovado pelo MEC, que são os seguintes: fundamentos teóricos metodológicos da vida social, que compreende uma parte de fundamentos teóricos, metodológicos e ético-político para entendimento do que é o ser social, fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, autoexplicativo, fundamentos do trabalho profissional, e compreende os elementos constitutivos do serviço social enquanto uma especialização do trabalho na esfera do capitalismo. E além disso, você tem o estágio supervisionado obrigatório, né, que todo o formando em serviço social precisa fazer para conseguir terminar o curso e conseguir o seu diploma de serviço social. E finalmente, assim, a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Estudo e Pesquisa em Serviço Social, coloca algumas matérias fundamentais para você ter uma formação de qualidade em serviço social, que são as seguintes: sociologia, ciência política, economia política, filosofia, psicologia, antropologia, direito, política social, acumulação capitalista, desigualdades sociais, ética profissional e outras que estão lá. Tudo isso está definido aí na documentação que eu coloquei aí embaixo pro link, dá uma olhada, ver o que você acha de interessante. Edgar Santos faz a seguinte questão: você deve ouvir muita coisa tensa e complicada que, por sua vez, deve afetar sua condição psíquica. Existe algum acompanhamento psicológico ou recomendação de tempos em tempos? Olha só, durante a faculdade a gente meio que é preparado para entender que as situações vão ocorrer, né? Que muita coisa bizarra vai vir, a gente vai ouvir muita coisa. Mas em nenhum momento a gente é preparado para falar assim, olha, cuida da sua saúde mental, né? Mas por conta dos nossos estudos, né, a gente acaba entendendo que a saúde mental, né, que o ser humano é um ser biopsicossocial e que a saúde mental é extremamente importante, assim como a saúde corpórea é importante. Então, se a gente começa a entender que a situação do trabalho está muito complicada, a gente tende a procurar sim o acompanhamento de um profissional da psicologia ou num profissional da psiquiatria, dependendo da situação. Eu mesmo faço terapia, por exemplo, porque, né, eu tenho que conviver com meus fantasmas aí. O Tomás faz a seguinte pergunta: o assistente social pode internar um viciado compulsoriamente? Não. É a resposta mais simples de todas. Uma pessoa que está fazendo utilização abusiva de álcool ou outras drogas, né, ela pode sim chegar a ser internada, mas isso precisa ser por via de documento médico, né? O médico precisa comprovar, ou perito médico, se a família quiser abrir um processo judicial, tem que comprovar que aquela pessoa ela precisa daquela internação. E isso está descrito na Lei 10.216 de 2001, que fala no seu artigo 6º o seguinte: a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. A modalidade de internação são internação voluntária, dispensa explicação, internação involuntária, né, aquela que se dá sem o consentimento do usuário a pedido de terceiro, e a internação compulsória, aquela determinada pela justiça. Porém, cabe ressaltar que em estudos recentes do Conselho Federal de Psicologia foi comprovado por A mais B que 92% das internações compulsórias, ou seja, das internações judiciais, não resolvem a situação e as pessoas elas retornam à utilização abusiva de álcool e outras drogas, né? O estudo tá aí no link também, se você quiser dar uma olhada, é bem interessante. O Matheus Henriques faz a seguinte pergunta: como se dá a atuação do assistente social na área de saúde? Então, a área da saúde é um pouco grande, né? Depende muito de onde você vai atuar. Você tem, por exemplo, a área hospitalar, você tem a área da saúde mental, e a área da saúde mental vai se subdividir, né, nos centros de atendimento psicossociais, 1, 2, o 3, centro de atendimento psicossocial para álcool e outras drogas. Você vai trabalhar com uma população que
que é usuário de álcool e outras drogas de uma forma extremamente abusiva. Você pode trabalhar, por exemplo, no NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde da Família, enquanto eles ainda existem, né? Enquanto essas unidades ainda estão aí, fazendo assim, aquela assessoria técnica aos postos de saúde, né? Trabalhando com as pessoas nos postos de saúde. Então, varia muito, né? Mas de qualquer forma, a maioria das vezes a gente acaba atuando numa perspectiva que é aliada ao nosso Código de Ética Profissional e à Lei de Regulamentação Profissional, no sentido da gente trabalhar com essas pessoas e com o coletivo ali naquela área de atuação, que não é somente o indivíduo, né? Na perspectiva não individualizante do problema de saúde daquela pessoa, né? Então você vai ter uma pessoa, por exemplo, que é usuária abusiva de álcool ou outras drogas. Ela é usuária abusiva de álcool ou outras drogas por quê? Porque ela quer, é só isso que ela tem de perspectiva, o que está envolvido em relação à droga, qual o grau de problemática que está envolvido naquilo, o que a sociedade conjuga naquelas questões, né, e etc. Então a gente acaba trabalhando mais nessa perspectiva de fazer uma avaliação de totalidade das situações que permeiam ali aquela violação de direito daquele determinado usuário. Em algumas áreas hospitalares, por exemplo, que não são áreas hospitalares de emergência, a gente pode trabalhar garantindo que determinados usuários, por exemplo, de quimioterapia ou, por exemplo, de hemodiálise, eles tenham acesso a direitos sociais conquistados ao longo, né, do período de tratamento delas, né? Então, por exemplo, você vai ter as pessoas que fazem quimioterapia que têm o direito, por exemplo, a sacar o FGTS. Então a gente tem que discutir com ela como é que faz esse trabalho, como é que vai fazer essas questões. Além disso, até mesmo quando a pessoa acaba adquirindo alguma forma de deficiência, você tem que discutir com ela que se ela tiver a possibilidade de comprar um veículo automotor, que ela tem desconto, né, assim por diante. Nos hospitais de emergência, né, a gente pode trabalhar a questão de como ter o acesso ao DPVAT, que é extremamente simples, né, não é uma coisa muito complexa, e de ver se aquela pessoa ela vai ter condições ou não de acessar, por exemplo, o INSS por conta de alguma agravante que ela teve na cirurgia dela ou em algum outro problema que ela teve ali dentro do hospital. Então a gente fica mais na perspectiva de trabalhar as políticas públicas e trazer isso para aquelas determinadas pessoas. Um exemplo prático disso é que na época que eu trabalhava no hospital, eu fui chamado no setor de pediatria por conta de uma criança que estava com uma quantidade inacreditável de piolhos na cabeça, e por conta disso tiveram algumas larvas, etc, tiveram que tirar aquilo com raspagem, né? Ao avaliar a situação, eu percebi que aquilo não era só uma questão de abandono familiar, não era um abandono, era uma situação de negligência, que é uma coisa completamente diferente, né? E não era só uma negligência da família em si, era uma negligência do próprio Estado, porque aquele problema foi também causado pela quantidade inacreditável de lixo que estava na rua em frente à casa da mulher, né? Porque todo mundo deixava e depositava o lixo ali. Por conta disso, né, isso acabou gerando um relatório com uma perspectiva mais de totalidade em relação àquela questão, e a prefeitura teve que ser obrigada a fazer a coleta de lixo de forma adequada, assim como o posto de saúde foi notificado para um acompanhamento melhor daquela família em relação às questões de asseamento, né, de cuidados com alguns tipos de zoonose. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, está aí embaixo linkado parâmetros para a atuação do assistente social na área de saúde. É uma boa você dar uma olhada também. Eduardo Mangefest. Como funcionam os orfanatos e o encaminhamento de crianças para tais, não apenas crianças órfãos e moradores de rua, mas principalmente as que tiveram guardas retiradas dos pais? Então, os processos diferem na sua singularidade, né? Depende muito da situação. Então, por exemplo, primeiro que a gente não chama mais de orfanato, a gente chama hoje em dia de casa de acolhimento, né? Casalar e assim por diante. Que estão ligados diretamente à assistência social do município, né? Se não for do município, vai ter algum abrigo do Estado, que ficam ligados diretamente à política de proteção social especial de alta complexidade. Né? Alta complexidade é quando o vínculo familiar está sendo rompido ali, não tem jeito, né? A criança tem que ser protegida de alguma forma, encaminhando, criança ou adolescente, tem que ser encaminhada ali pro abrigo. Como é que funciona isso, né? Assim, quando o conselho tutelar ele é notificado, não é o assistente social que faz essa retirada da família emergencialmente ou através de processo judicial, né? Quem faz isso é o conselho tutelar e o judiciário brasileiro, especificamente a vara da infância e juventude. Então, quando o assistente social ele percebe uma situação em que ele tem que atuar ali por conta de uma violação de direito, que aquela violação é muito gritante, ele encaminha um documento, né, ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público, se for necessário, para que aquela situação seja averiguada, porque afinal de contas a gente não é investigador, né, a não ser que a gente chegue na casa e a criança esteja sendo espancada na hora, assim, a gente tem que parar lá, ligar pro
Conselho Tutelar vai mandar vir e a gente vai entrar como testemunha no processo, porque a gente viu a situação acontecendo, né? Mas a gente vai fazer esse encaminhamento, o Conselho Tutelar ele vai chegar, vai avaliar a situação, e se ele avaliar que é uma necessidade de abrigamento emergencial, ele pode retirar aquela criança ali, mas ele tem que em 24 horas justificar isso ao Ministério Público. E ele justificando isso ao Ministério Público, o Ministério Público entendendo que aquilo está ok, né? Ele vai encaminhar a documentação ao juizado para abertura de processo para que seja averiguada a situação. Mas ele só vai fazer isso depois de buscar, de todas as formas possíveis, a família extensa daquela criança, daquele adolescente. Ou seja, ou um tio, um pai separado, uma mãe separada, porque não necessariamente a família, né, é composta de pai e mãe, um avô, um primo acima de 18 anos, né, que tem a possibilidade de ficar com esse adolescente ou com essa criança. Se ele chegar à conclusão que não tem nenhum familiar ali, aí ele procede o encaminhamento ao abrigo. No abrigo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem uma obrigatoriedade dele ficar lá somente por 2 anos no máximo. E de 6 em 6 meses você tem um processo de avaliação daquele caso para ver se já existe a possibilidade de retorno à família ou de encaminhamento a uma situação de adoção, né? Eduardo Xavier pergunta a seguinte questão. Por acaso existe assistente social de direita? Sim, mas o pior tipo de assistente social que tem é aquele que é de direita, mas acha que é de esquerda. Putz, esse aí, meu amigo, na verdade ele é adepto a uma nova teoria política que vem crescendo muito no Brasil, que é o confusismo. O confusismo está se expandindo nas galáxias ultimamente. O Newton pergunta o seguinte. Assistente social também atende estrangeiros e ou refugiados, ou isso é coisa de outro agente específico? Então, Newton, sim, a gente pode chegar a atender algum tipo de população estrangeira ou de região fronteiriça, mas isso depende muito da política que a gente vai estar atuando. Então, assim, você pode acabar atendendo eles na política de assistência social para garantir alguma questão de política pública que exista no país, se ele for um refugiado. Mas isso entra também nas questões de legislações específicas para estrangeiros no nosso país, né, para pessoas que estão refugiadas no nosso país, né. Elas vão ser atendidas, obviamente, pelo Sistema Único de Saúde de qualquer forma, então, assim, dá realmente pra gente atender esse tipo de pessoa. Mas normalmente acaba tendo mais um contato com o Itamaraty, né, ou com a embaixada do seu próprio país, e a gente da assistência normalmente acaba não chegando a trabalhar diretamente com essa população. Eu mesmo, é meio difícil, assim, você acabar trabalhando com isso. Mas o serviço social como um todo, ele acaba trabalhando com isso sim, né, a nível nacional. Tanto é que no ano passado, o Conselho Federal de Serviço Social fez um evento, um seminário nacional sobre relações fronteiriças e fluxos migratórios, tá? O link do evento tá aí na descrição para você dar uma olhada, é bem interessante. E até mesmo eu acabei descobrindo, né, porque o João Carvalho trabalha no Itamaraty, e ele acabou falando para mim que não existe assistente social no Itamaraty, o que eu acho muito doido. E ele acabou entrando em contato comigo para ver alguma questão sobre um garoto que na verdade não é estrangeiro em si, né? Um garoto brasileiro que ia ter que vir pro Brasil e alguém precisava fazer a avaliação de um órgão que fosse capaz de ir até essa família, encontrar com eles, conversar com eles, saber se eles querem e estão preparados para receberem essa criança assim do nada, né? E acabou que eu meio que fiz um pouco dessa intermediação, esse meio de campo aí. Mas não tem assistente social no Itamaraty, isso é muito doido. Luiz Gelati. Via de regra, os psicólogos que atuam na área de assistência social sabem o que estão fazendo ou mais atrapalham do que ajudam? Rapaz, via de regra, isso é um debate complicado, assim, polêmico, cabeludo. É tão cabeludo, mas tão cabeludo que o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, e o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, tiveram que fazer várias e ainda continuam fazendo várias cartilhas para diferenciar a atuação do assistente social e do psicólogo. O assistente social tem como objeto de trabalho a questão social, as expressões da questão social que causam, né, violência. Esse é um exemplo de expressão da questão social. Violência, né, as variadas formas de violência, as variadas formas de problemas com utilização excessiva de álcool e outras drogas, as variadas situações em que a sociedade coloca como status de criminalidade o tráfico de drogas e quais as repercussões disso na sociedade, etc. O psicólogo tem como objeto de trabalho a psique humana, né, o indivíduo ou a coletividade, dependendo da psicologia social. São áreas completamente diferentes, que discutem questões completamente diferentes, mas as pessoas cismam em achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Assistente social é assistente social, psicólogo é psicólogo. Se fosse a mesma coisa, a gente criava uma profissão só. Então, gente, pelo amor de Deus, a ideia do assistente social
na assistência, assim como psicólogo na assistência, que cada um no seu quadradinho vai, de uma certa forma, contribuir para que a atuação da assistência, da política de assistência social, seja mais efetiva. Agora eu não vou dar, né, a receitinha de bolo para falar como é que você tem que fazer o seu trabalho, né? Afinal de contas, se você é psicólogo, você ficou 4 anos de bacharelado trabalhando aí, você tem que saber qual que é o seu papel. Assim como eu, que sou assistente social, tenho que saber qual que é o meu papel. Tá ok? Então eram essas perguntinhas que eu tinha para responder essa semana. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like na fanpage e entrar em exame grátis se possível, tá ok? Então é isso, galera. Falou!